Olá, amores e amoras, estou aqui de novo. Hoje eu vou falar um pouquinho, quer dizer, bastante, né? Eu vou fazer uma coisa bem diferente, que é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu peguei, estava estudando aqui um livro que comecei a ler, achei muito interessante. E comentei com as minhas amigas, também astrólogas. E meus amigos também astrólogos, e muitos têm encontrado uma certa dificuldade em ler esse livro. Por quê? Porque está em espanhol. É A Revolução Solar e Sus Atacides, de Tito Mássia. Então, eu me ofereci aqui para ir traduzindo, explicando um pouquinho para vocês. Vai ficar um vídeo bem longo. Revolução Solar e Sus Atacides, da editora Kier. E aí ele começa, né? Com a introdução. Quando se pensa em astrologia, a gente não tem muito claro que coisa é. Podemos perguntar: que coisa é essa? Te dá conta que existe tantas definições de astrologia como pessoas que a estudam e praticam. Ademais, há modalidades distintas astrológicas: sideral, heliocêntrica, topocêntrica, garacônica e normal de toda a vida, né? Os horóscopos, enfim. Em cada um desses sistemas, para apresentar a astrologia, inclui um artefato, o que a gente conhece como a carta do céu de uma pessoa, de um ciclo que convenha. Todas as formas de astrologia convertem em um mesmo instrumento, exatamente igual que os relógios normais, sendo uma coisa tão simples. E há de diferente forma, materiais, cores. Então você encontra relógios de vários tipos, né? E todos têm uma coisa em comum: todos os relógios marcam a hora. Tanto os Rolex quanto os relógios cópias da China podem dar a mesma hora. Então, como os relógios, as cartas do céu são coisas semelhantes. Até a chegada dos primeiros ordenadores pessoais, dos primeiros notebooks, computadores nos anos 80, para a gente conseguir uma carta astrológica, a gente tinha que ter um livro chamado Efemérides, onde tinha as posições, tem ainda, né? Esse livro existe, as posições do Sol, da Lua, os planetas do dia, as tabelas com as casas que se usavam para calcular o horizonte e a divisão das casas. A gente tinha que desenhar sobre esse tempo, tá? Logo que eu comecei a estudar, a gente tinha que desenhar cuidadosamente com compasso e régua as divisões necessárias. Logo, realizar os cálculos da posição dos planetas, empregando aquela regra de 3. E o sistema hexagesimal para obter as posições exatas de cada casa. Não é difícil, mas hoje em dia existem programas de cálculo, e muitos astrólogos são pessoas que têm um nível cultural não tão bom
e só comenta os comentários das redes sociais. Não só comenta nas redes sociais, senão nos trabalhos que apresentam nos congressos de astrologia. Com os programas de computador, de cálculos astrológicos, entramos numa nova era astrológica, triunfante ao princípio, quando enriqueciam os franceses com os computadores, existia um computador astrológico, né, de Astroflash, que entregava um informe que pretendia ser completo, composto de muitíssimas folhas. E no final foi um tremendo fracasso. Esse não era o caminho da astrologia. Finais dos anos 80, deixaram de se desenhar a carta astrológica usando o cálculo manual e entramos na era em que os programas que calculam tudo hoje em dia já não faz falta saber efetuar operações de regras de 3 hexagesimais, que tão nervosos poniam as pessoas que não sabiam resolver esses cálculos. E era o seletivo, que só deixava entrar na astrologia as pessoas minimamente formadas. Agora, a princípio do século XXI, qualquer pode calcular a carta do céu, de seu nascimento ou de quem queira. Há numerosos programas e páginas que fazem. Outra coisa super é saber interpretar ou colocar. Essa carta, saber interpretar essa carta calculada pela máquina. A interpretação da leitura da carta do zero. Na hora de abordar uma carta, em primeiro lugar, se hace de forma descritiva, como na carta do céu a gente pudesse ver um espelho, o reflexo das tendências de cada pessoa e as afinidades eletivas, das ambições pessoais, da estrutura psicológica eletivas, das ambições pessoais, da estrutura psicológica e também o aspecto do corpo físico, o que se conhece como astrologia descritiva, que descreve o mundo e o psiquismo, o psicológico de cada pessoa, mas que não formula prognósticos. Em este campo se desenvolve toda a astrologia psicológica, salvo a escola de Huber, que usa um relógio em que se move o ascendente, uma volta completa a cada 72 anos. A astrologia descritiva e psicológica, ou psicologia astrológica, forma o grosso das pessoas que praticam astrologia. De forma, é graças à integração da psicologia e das descrições dos 12 signos zodiacais como astrologia, não há desaparecido da Terra. Se não fora pelas pessoas que praticam esse tipo de astrologia, faria tempo que a astrologia iria cair no esquecimento. Todos os astrólogos começamos a interessar-nos pela astrologia depois de conhecer os 12 signos zodiacais e comprovar a maravilha que se supõe ter
essa informação para nos relacionarmos melhor, para compreender a los demais e a nós mesmos. No campo da astrologia, as mulheres têm um grande protagonismo e são líderes do movimento astrológico. Para conhecer a influência dos 12 signos zodiacais, há duas autoras arianas, uma argentina e a outra estadunidense, que han deixado um trabalho imemorável, maravilhoso. Lily Suelos e Linda Goldman. Seus livros são a melhor porta de entrada para a astrologia dos 12 signos. Seus livros são completamente complementares e ninguém supera. Que eu saiba, ninguém há descrito de melhor maneira a influência dos 12 signos zodiacais do que essas duas pessoas. Em um plano mais humilde, e para quem não pode adquirir estas obras dessas grandes maestras da astrologia descritiva, os professores de la UCLA, Universidade Clandestina de Astrologia, han deixado escrito e publicado um texto sobre os 12 signos do zodíaco, que é uma obrigatória leitura para qualquer estudante do primeiro nível de astrologia. Sem conhecer essa parte fundamental da astrologia, não se pode ir a nenhum lado, nem pode entender absolutamente nada. O importante é saber o significado de cada um dos 12 signos do zodíaco. Conhecer os 12 signos do zodíaco engancha a astrologia maravilhosa e desperta a curiosidade que leva a gente a dar um passo a mais. Da gente querer conhecer a carta do céu do nascimento, a carta astral. Logo, hoje em dia resulta extremamente fácil, usando os programas que existem ao alcance das mãos. Essa facilidade se converte ao mesmo tempo o pior dos obstáculos para o estudante de astrologia. Antigamente ia calculando a posição de cada planeta, anotando na mandala o desenho do planeta com os graus, com os minutos, a posição e no signo zodiacal correspondente e na casa astrológica pertinente. Esse translado te levava a uma meditação cada vez que colocavas um planeta em seu lugar, meditando ou analisando a cada planeta ao situá-lo, o que permitia, de algum modo, a reflexão prévia. Colocar um planeta no céu astrológico era como amanhecer um pequeno sol. Na atualidade, o cálculo informático apresenta diante dos seus olhos todo o céu com todos os planetas já colocados. É como despertar-se meio-dia a pleno sol e abrir os olhos com toda essa luz que te cega e te impede de ver. E em cima te pintam uma carta do céu, cheia de raias e aspectos por todas as partes. Mas outros elementos modernos que pretendem incorporar o céu, asteroides ou planetoides como Quiron. É completamente impossível dizer que o estudante de astrologia distinga
quase nada. Depois de vários anos de dar voltas às cartas informáticas feitas pelo computador, cheios de raios de cores que tratam de mostrar aspectos e outras coisas raras, quase na totalidade dos estudantes deixam a astrologia e se dedicam a outras coisas, como tarô, runa ou xing ou qualquer outro evento semelhante. É uma pena que seja assim. Espero que com o tempo se corrija e se inverta esse processo, porque também temos que dizer que muitas das pessoas melhores formadas que praticam o tarô logo passam para a astrologia. Aqui eu espero todos vocês. Uma vez que é conhecido a influência dos 12 signos zodiacais e aprendido a interpretar a astrologia descritiva, a que trata de reflexionar o mundo no qual vivemos, ademais de nós mesmos. Aparece diante de você, de maneira inevitável, a astrologia clássica, a que se usa para realizar análises dos eventos ocorridos e para formular prognósticos sobre os sucessos, encontros ou incidentes que vão ocorrer no futuro, sendo esta a parte mais valorizada da astrologia, a que permite ser o profissional e orientador astrológico. Na etapa anterior, se pode chegar a ser um insuperável, como um máximo psicólogo, e se pode desenvolver uma extraordinária capacidade para descobrir o mundo de cada pessoa e seu psiquismo. Mas a verdadeira astrologia, a que se pode considerar profissional, a que se paga melhor, é a astrologia clássica, que formula prognósticos. Os trânsitos astrológicos. Uma das maneiras mais sensíveis, mais simples de fazer astrologia dinâmica, é dizer, não preditiva, não descritiva, senão análise sobre eventos, encontros ou incidentes ocorridos e prognósticos sobre os acontecimentos que vão acontecer em um futuro, é através da técnica dos trânsitos planetários. A mais simples, a mais razoável das técnicas de interpretação astrológica, mesmo que não seja mais eficaz. Todos os estudantes de astrologia, uma vez superada a fase da astrologia descritiva, que sempre vai sustentar qualquer tipo de interpretação, tende a utilizar a técnica dos trânsitos astrológicos pela sua simplicidade e seu fácil manejo. Os trânsitos funcionam? Por supuesto que funcionam, é claro que funcionam, e a sua influência se percebe de um modo claro. Então só tem que estar atento para dar-se conta dele. Tem um trabalho da autoria do Tito que está disponível em Amazon com o título Trânsito, donde viene, de onde vem, muito bem explicado da maneira que se vá percebendo a influência dos trânsitos dos planetas.
A segunda etapa de ser astrólogo é quando te... Um gatinho aqui. A segunda etapa de ser astrólogo é quando te atreves a formular prognósticos sobre o que vai acontecer. E pode estar sustentada na técnica dos trânsitos planetários, tão simples e fácil de observar, bem usando as tabelas das efemérides ou usando qualquer programa de trânsito astrológico. Mas essa técnica tem suas limitações. Ocorrem muitas coisas importantes que não estão sendo mostradas na técnica dos trânsitos. E isso desmoraliza um pouco ao praticante desse tipo de astrologia. Usando só os trânsitos, se pode fazer uma boa astrologia, mas isso se queda um pouco pequeno para fazer astrologia profissional. O estudo dos trânsitos astrológicos é tremendamente útil ao estudante de astrologia, pois permite fazer análise sobre os eventos, encontros e incidências acontecidas no passado e observar a coincidência de certos trânsitos com determinados assuntos e a influência dos planetas, o que ajuda a ampliar o campo de percepção do fenômeno astrológico. Tem trânsitos que são muito fáceis de observar e que permitem formular prognósticos mais ou menos acertados, válido enquanto o momento do tempo que se prevê pode ocorrer o que seja. Um trânsito fácil de seguir é o planeta Marte, quando chega ao mesmo grau da Lua do nascimento. Recordo em uma ocasião em que me tocava padecer, aconteceram desses trânsitos de Marte sobre a minha Lua. Estava em Benidorm, em companhia de 2 amigos, aos que contei que ia ter o trânsito de Marte sobre a minha Lua. Na ocasião de um trânsito semelhante de Marte sobre minha Lua, eu tive a ideia de me trancar num quarto e pedir à mãe dos meus filhos que, por favor, não me dissesse nada, que me deixasse estar fechado, trancado, para evitar desgostos e aborrecimentos. Na hora do trânsito de Marte sobre minha Lua, apareceu minha mãe, chamando na porta para resolver um tema. A partir daí, aconteceu uma briga terrível por um assunto banal. E não pude fugir. Assim que, em essa seguinte ocasião, eu propus aos meus amigos para irmos ao Torricho, um bar ao lado da praia, a tomar algo até que passasse a hora de Marte. E assim fizemos. Estava tão contente e sorridente, pensando que havia me liberado da má influência de Marte. Inclusive, eu fiz um comentário engraçadinho com os meus amigos, me gabando desse êxito, desse sucesso. Quando, de modo imprevisto, um cliente do bar
soltou um punhetaço, um golpe, um soco no outro que estava numa barra, num poste, justamente ao meu lado. E esse caiu no chão e se armou uma tremenda briga de bar. Desde sempre eu tenho tido um pouco de respeito com os trânsitos do planeta Marte. Eu tenho tentado me livrar de sua influência inúmeras vezes, com pouco êxito, tenho que dizer, né? Em outra ocasião, esperava um trânsito de Marte na minha casa 8, que formava uma quadratura com Vênus, ao mesmo tempo com o nó do norte, que estava ao lado. E nesse tempo, eu acabava de alugar um apartamento num bairro de Gràcia de Barcelona. Diante da quadratura de Marte, pensei que o melhor era ficar em casa e nem sair, né? Pois a experiência me mostrava e me fazia acreditar que eu estava mais protegido dentro de casa. E esse modo de pensar tem a origem na análise dos trânsitos, são tão simples como o da Lua. Ao princípio de iniciar o estudo dos trânsitos, sendo uma pessoa tão jovem, com os 20 e poucos anos, eu me fixava nos trânsitos da Lua sobre Vênus para ver se isso iria facilitar os encontros de amor. Durante uns meses observando esses trânsitos sem sair do meu estudo, comprovei que não passava nada. A Lua chegava cada mês em Vênus e nada. Até que um dia pensei que provavelmente não me ocorreria nada porque estava em casa protegido da chuva, do sol e também da influência astrológica. Assim que um dia do mês de agosto, sobre as 4 horas da tarde, iria acontecer um trânsito da Lua sobre Vênus. Fazia um calor dos infernos, mas eu decidi sair de casa. Entrei no meu carro e fui a passear sem rumo, a ver se na hora do trânsito aconteceria alguma coisa. E assim foi. Fiz a curva e olhei para o relógio. Quando olhei para o relógio e vi a hora, imediatamente, debaixo de um par de palmeiras que havia do lado da estrada, apareceu uma mulher jovem vestida de branco com uma mini saia que me fez uau. Por uns décimos de segundo me senti o descobridor mais importante do mundo. Havia conseguido abrir a porta de Vênus por onde chega o amor. Foram décimos de segundo fantásticos, até que eu parei o veículo, abri a porta e a mulher jovem de mini saia e um decote generoso, vestida da lua branca, meteu a cabeça e me ofereceu seus serviços sexuais. Nesse momento pensei em sair do carro e desaparecer, mas não era possível, porque o carro
não tem porta por baixo. Eu nem havia como e por onde escapar. Assim, eu coloquei o carro para andar e quase atropelei a pobre mulher. Aprendi isso assim, foi uma lição que nunca poderei esquecer. Por um lado, me serviu para pensar que, se vem um trânsito e você fica em casa, não passa nada. E por outra, que a influência da Lua combinada com Vênus, em meu caso, que eu tenho a Vênus em Gozo e na casa 5, se mostra de modo as trabalhadoras do amor. Ao longo da minha vida, eu experimentei isso em muitas e muitas ocasiões, em inúmeras ocasiões. Uma das mais curiosas aconteceu na República de Buriatia, na Sibéria, onde eu me hospedava num excelente hotel. Um dia, à meia-noite, quando tinha a lua sobre a minha Vênus, me chamaram do telefone do meu quarto. Uma voz de mulher me oferecia seus serviços de amor com uma voz candorosa. Lhe disse que não, nunca pagaria por o amor, para ser sexo, para fazer sexo. Mas que nada, é porque eu sou um pouco tacanho e não gasto dinheiro com essas coisas. Disse que não, e de manhã, quando eu fui tomar café da manhã, ela me cumprimentou no corredor e eu fiquei completamente estapafúrdia com a extrema beleza que tinha aquela russa. Com essas experiências sobre os trânsitos astrológicos, aprendi que, se você fica em casa quieto, não passa nada, de maneira semelhante ocorre as coisas com as influências dos trânsitos de outros planetas. Com essa mentalidade, enfrentei o trânsito de Marte na casa 8, em quadratura com a minha Vênus. Eu me tranquei no piso, no meu apartamento, e fui tomar um banho quente. Nesse momento, eu não tive consciência de que o banheiro era um território onde se reflexa tudo que ocorre na casa 8. Aí estava Marte esperando-me. Tranquilamente abri a torneira de água quente, usando a mangueira da ducha, e fui deixando que a água quente enchesse a banheira enquanto eu tirava a roupa. Coloquei a perna, colocando água bem quente e fazendo bastante vapor. Me deu tempo a cobrir com as mãos a parte mais sensível de qualquer homem. Mas os braços e a parte do corpo, os músculos, ficaram embaixo do fluxo de água que estava fervendo.
Então, eu queimei quase 30% do meu corpo. Vocês não podem imaginar a dor. Quando saí do banho rápido, me sequei e me vesti e fui para uma farmácia comprar uma pomada. Assim foi esse trânsito de Marte na casa 8. E é por quê? Porque o banheiro é o lugar mais perigoso de qualquer casa. E essa experiência aumentou o meu aprendizado sobre como funcionam os trânsitos e as coisas que se podem fazer para tentar fugir deles. Se os trânsitos da Lua ou Marte se notam, como não se vá anotar um trânsito de Saturno ou os outros planetas. Portanto, com os trânsitos não é o suficiente para perceber uma maneira completa a influência astrológica sobre nós. Realmente, os antigos não usavam esse tipo de técnica para os trânsitos. Antes, eles usavam a técnica das revoluções solares, as que criam um sistema de interpretação anual.